Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yomabda Vyakta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. So, essa é a nossa classe de perguntas e respostas, né? Que é uma ideia que eu já tinha trazido, né? A superfície, né? Antes mesmo de chegar ao Brasil, de propor essas classes no meio da semana para resolver questões e dúvidas, né? Que derivadas das outras classes nossas, né? Portanto, se alguém tiver alguma questão, dúvida, esta é a nossa oportunidade. Eu tenho. Eu estava contando com você, Betânia. Só para aquecer. Professor, eu outro dia estava lendo algo e falava sobre... Só um minutinho, Betânia. Você pode... vamos iniciar. Eu vou ver se vocês conseguem sentir a pergunta. Vai, fala, por favor. Tá. Outro dia eu estava lendo algo do Dayananda que era, lógico, sempre conversando com tudo que a gente estava falando no webinário. E aí tinha uma frase assim que falava que o pote, né, sem o barro é inexistente, porque o barro é a matéria-prima. A camisa sem a matéria-prima também não é possível, mas ela se apresenta com uma forma e uma utilidade, vamos dizer assim. E aí, eu não tenho mais... nada é possível sem a consciência e que, inclusive, eu só existo, né? Porém, eu tenho ainda dificuldade de assumir essa identidade como sendo eu. Eu sei que tudo é consciência, então, inclusive eu, mas eu tenho dificuldade de assumir essa identidade. Então, eu queria saber o que está acontecendo aí nisso tudo. Não está acontecendo. Vê se você me ouve bem sem o microfone. Vocês me ouvem bem? Não está baixo, não? Então tá, melhor assim. Então, não está acontecendo nada de particularmente excepcional ou diferente, etc, etc. Nós fomos habituados a nos identificarmos com o corpo-mente, né? Com essa construção produzida do algodão, ou dessa construção produzida, entendeu? A partir da matéria-prima chamada argila, ou água, né? Água do oceano, né? Existem tantos nomes e formas dentro do oceano, mas a essência, né? A natureza essencial, né? É a água. Então, essa identidade nossa, como o nome e a forma, a nossa constituição ogiva, né? É um condicionamento muito antigo, Betânia. Entendeu? Então, no início, a gente compreende a nossa real identidade do ponto de vista intelectual, mas aí, no dia a dia, etc., a gente tem um pouco de dificuldade, e é natural que seja assim, entendeu? De realmente... Você falou uma palavra interessante, eu acho que, se eu não me enganei, você usou a palavra assumir.
essa minha identidade. E é por aí mesmo, entendeu? O Vedanta apresenta uma lógica para provar para o indivíduo, né, a sua real identidade / natureza como a essência, né? A essência algodão de todas as roupas de algodão, a essência argila de todos os objetos de argila, né? A essência ouro de todos os ornamentos de ouro e a essência consciência e existência de todos os objetos do universo de Mithya, né? Dessa manifestação de Maya. Então, assumir a nossa natureza e essência não é tão simples, porque essa convicção equivocada que ocorre no Jiva-Atma, que é a consciência Jiva-Atma, porque já de nascimentos após nascimentos, após nascimentos, após nascimento, né? Essa alma individual, ela desenvolveu uma vassana de identidade com o corpo-mente, que cada vez que uma nova constituição emerge, ela já tem aquela vassana que ela carrega por vidas, entendeu? Vidas, muitos nascimentos, essa vassana de identificação com a gente, com o equipamento do agente, né? Construção corpo-mente. Então, no início, nós precisamos de esgotar todas as nossas dúvidas, Betânia, no sentido de que as escrituras nada mais é do que uma análise das nossas experiências não devidamente examinadas por nós no dia a dia, porque ninguém ensina os Upanishads, ninguém ensina o Gita nas escolas, né? Nem mesmo na Índia. Os gurukulas já desapareceram já há muito tempo. Então, a gente não tendo essa educação já de base, a gente simplesmente, a cada nascimento, a gente tende a reforçar essa identificação que nós já trazemos como uma vassana original, né? Que é a identificação da alma individual com as suas construções corpo-mente. Né? Então, inicialmente, essa convicção ela deve ser desenvolvida no intelecto, e ela precisa ser livre de dúvida. Ela precisa ser realmente bem resolvida, de modo que, intelectualmente, o Jiva possa assumir, aceitar a sua natureza não limitada como a luz da consciência. Então, assumir, aceitar é diretamente conectado com a total clareza de percepção, de convicção, de compreensão, clareza de compreensão. Porque os Upanishads eles vão apresentando lógicas e análises lógicas, né, que não são realmente, são contraintuitivas, né, porque elas não batem com as nossas percepções sensoriais, né? Quando o Upanishad diz que a natureza da realidade é a não dualidade, isso não faz nenhum sentido do ponto de vista perceptivo do jiva humano, né? Das nossas percepções e as nossas inferências que são basadas nas percepções. Portanto, essas análises elas precisam ser revisitadas de novo, porque o que nos impede de realmente aceitar e assumir essa identidade como a luz da consciência, Betânia, são essas suspeitas que a gente tem, entendeu? A respeito daquilo que os Upanishads estão dizendo, quer queira ou não, a nossa aceitação, a gente ouve tudo isso, mas existem dúvidas, questões, suspeitas que ficam impedindo a apreciação total da nossa natureza não limitada, entendeu? Mas isso é natural que seja assim, a gente fica com um pé atrás e um pé à frente, porque o mundo espiritual está cheio de charlatão, né? Então, chega mais um agora e começa a dizer que você é infinitamente não limitado, isso e aquilo, aí você, ótimo, é um cumprimento, né? Cumprimento se diz? Um cumprimento ótimo, né? E etc, etc, mas eu não me sinto desse modo. Né? É uma ótima ideia, amei a ideia de ser ilimitado e puro e livre de qualquer senso de inadequação, né?
e uma fonte de alegria e felicidade, mas eu não sinto daquele modo, entendeu? Então, o problema nosso de aceitar é porque, devido à nossa ignorância, né, que ainda nos opera, a gente não consegue, a gente não bate, a nossa experiência não bate com as declarações e as exposições dos Upanishads. Aí a gente permanece com um pouco de dúvida, entendeu? Eu aceito. E aí também que muitas pessoas viram e dizem assim, o Vedanta é ótimo, maravilhoso, mas parece que é só teoria, só intelectual. Por quê? Porque eu ainda não experiencio essa libertação, liberação, ilimitação, adequação, paz, etc. Porque eu não experimento ainda, é um ciclo vicioso. Eu não experimento, eu duvido. Mais eu duvido, menos eu experimento a minha não limitação. Não está me atrapalhando, não. Pode deixar. Você nem está gostando do satsang. Então, o que a gente faz com essa situação, Betânia? Não existe nada, você está progredindo muito bem, você tem uma mente boa, é simplesmente continuar fazendo esse trabalho com toda a dedicação, né, que você tem feito, né, sabendo que leva um certo tempo realmente para a gente desenvolver essa convicção de autoconhecimento, de compreensão da minha natureza, que me permite finalmente aceitar, né? E qual foi a palavra que você usou? Ela usou? Assumir, aceitar e assumir, né? Aquilo que você é. No início a gente fica assim nas aulas, nas contemplações, nossa, a gente percebe, isso é verdade, isso bate lá dentro, entendeu? Ressona comigo, eu sei que é verdade. Mas aí, de novo, essas outras noções, não as noções upanishádicas, mas as outras noções, as noções do samsara, as noções de Nitya, as noções que constantemente ficam, né, nos auto-insultando, auto-limitando, né, dizendo, você precisa disso, você é aquilo, você não... Essas ideias auto-limitantes, elas vêm à superfície, né? Então, o importante é a gente não dar escuta, não dar energia, não alimentar nada disso, não deixar que essas vozes fiquem simplesmente minando a nossa confiança nas escrituras, entendeu? Então, uma das coisas que eu gosto de sugerir é de você jamais se render à ignorância, não importa. Se você, por exemplo, isso acontecia muito comigo, eu poderia agir de modo totalmente limitado, inadequado, etc., etc. E ainda assim, eu tinha uma confiança na época em Nisargadatta Maharaj, quando ele dizia que você é a consciência e você é ilimitado, né, e tudo é a consciência, que eu jamais aceitava que aquelas insuficiências ou ações inadequadas minhas pudesse obstruir aquela verdade, entendeu? Então, eu simplesmente, eu não aceitava, eu não permitia nem mesmo que outro... não mata ali, não. Não vai fora. A gente está tentando aqui fazer um dharma difícil, a gente quer salvar um inseto e, de repente, a gente nem sabe se a gente está fazendo o melhor dharma ou não. Grande Cardoso conseguiu salvar sem quebrar a asa do inseto. Entendeu, Betânia? Essa dúvida nossa, ela se retroalimenta na medida que a gente não experiencia a nossa não limitação. Aí, de novo, ela fica alimentando a dúvida. Aí essa dúvida faz com que a gente experiencie ainda menos a nossa não limitação, porque agora a gente está questionando os Upanishads, dizendo, essa história do Upanishads, maybe, os rishis fumavam ou tomavam alguma coisa naquele tempo ali que, entendeu? Eles começaram a ter essas epifanias de não dualidade, etc. Mas a gente sabe que esse é um ensinamento milenar que foi passado de geração a geração através de muitos milhares de anos e com diversos testemunhos
de que essas afirmações, elas são fundadas na realidade, né? A natureza da realidade, a única realidade que existe é a consciência e a existência, entendeu? E existe a possibilidade daquilo que as escrituras chamam de libertação, né? De libertação de Mitya, do samsara, ou ser livre, né? De um alto ponto de vista, ser livre desse aprisionamento, né? Com os objetos, com a ignorância, nos libertar da ignorância, etc. Tudo isso é possível, mas não é alguma coisa que ocorre necessariamente de um mês ao outro, de um ano ao outro, entendeu? Você já me ouviu falar isso diversas vezes, é um projeto de vida mesmo, entendeu? Isso serve para todos Sim. nós. Porque eu estou falando isso, né, professor, porque o Karma Yoga, por exemplo, que nem existia na minha vida, né, eu pude, por inferência, né, e por até conhecimento direto, provar do Karma Yoga na minha vida, provar das 3 energias, que está uma hora sim, uma hora assado. E aí, para mim, o Karma Yoga sempre foi mais fácil de compreender do que compreender Satya, né? Nietzsche é mais fácil de compreender do que compreender Satya. Mas sempre achei bonito, né? Então ressoava para mim assim, poxa, nossa, é isso, é isso. Só que daí essa semana me veio uma certeza muito grande, que era isso mesmo, que não tem outra possibilidade de tudo não ser consciência, né? Uma certeza assim parece até inferencial até. É estranho dizer isso, mas parece que cognitivamente e como verdade, isso ficou forte para mim. Mas, o que eu coloquei na pergunta, né? Ficou forte que tudo, tenho certeza que tudo, parece que veio um clique, uma ficha que cai, né? E fala, puta, tudo é consciência mesmo. Mas aí, se assumir a identidade, ainda não virou a ficha, entendeu? Essa assumir a identidade como esse tudo não virou, então, mas também tenho certeza que é o caminho aí para alguns anos. Você, do ponto de vista intelectual, você não teve dificuldade de compreender os ensinamentos de Karma e Dharma, entendeu? O Karma Yoga, o Dharma Yoga, ele serve para converter o Karmi. O Karmi é aquele que é o samsara que faz ação, né, compulsivamente, né, movido por suas bases. Ele serve para converter o Karmi num Karma Yogi. Essa conversão é facilmente compreendida e é uma compreensão de um processo, né, de transformação na mesma ordem de realidade do Jiva, que passa a ser a Karmi passa a ser Karma Yogi. E nesse processo de se tornar um Karma Yogi, né, ele tá purificando, preparando a mente. Tudo isso, né, através da compreensão dessas leis éticas, kármicas, psicológicas, físicas, as leis de Ishvara. A gente vai compreendendo isso, a gente vai vivendo, a gente vai se adequando, compreendendo a ciência, né, a ciência Nitya. Aí é muito mais fácil mesmo. É mais fácil de compreender e depois é mais fácil se assumir, se identificar e assumir como um Karma Yogi. Entendeu? É muito mais fácil. Por quê? Porque é ainda na mesma ordem de realidade da construção corpo-mente. Só que a construção corpo-mente ela é transformada, ela é purificada, ela é refinada. Então é um trabalho mais denso do que assumir a sua identidade como consciência e existência, entendeu? Requer um intelecto mais sutilizado, mais refinado, né? E eu não creio que você necessariamente precise de esperar muitos anos, porque quando eu te conheci, você era muito rajásika, né? Eu não sei exatamente porque eu não tenho tido contato com você,
mas eu creio que aquela montanha de rajas suas, tantas dessas rajas tinham sido convertidas em sattva, né? Então, esse processo, né, através do Karma Yoga, é um processo que vai refinando, e através do Yana Yoga, né, porque a gente está martelando com o Yana Yoga, né? A gente faz o Viveka Chudamani e o Panchadasa, que é Yana Yoga pura, né? Yana Yoga é um grande purificador da mente também. Então, esse processo, né, de se tornar um Karma Yogi é mais fácil da gente compreender e a gente implementar ou aplicar, porque é a identidade do Jiva que está sendo melhorada. É um processo muito natural e muito eficaz de melhoramento da construção corpo-mente do Jiva. E o Jiva não tem nenhuma dificuldade de se identificar com o melhoramento do Jiva, entendeu? Agora eu sou um Jiva puro, eu sou um Jiva mais equilibrado, centrado, eu dedico as minhas ações, eu compreendi o que é Deus e agora eu tenho um relacionamento devocional com Deus, etc. Então isso realmente é uma ciência mais fácil. Agora a ciência da não dualidade ou da realidade, né, é uma ciência mais sutil, que no seu caso você parece estar compreendendo do ponto de vista intelectual o que está ocorrendo com você. Você está ficando cada vez mais claro intelectualmente que tudo é a consciência e você não pode se excluir dessa consciência, né? Se tudo é a consciência, então eu estou, né, fazendo essa investigação e eu chegando a essa conclusão, como é que eu posso me excluir disso, né? Então, você está chegando àquele conhecimento de Satya que a gente chama de autoconhecimento indireto. Você sabe que existe a consciência, você sabe que tudo é a consciência, mas você ainda está resistindo à ideia de reivindicar sua identidade como consciência. Então, esse é o autoconhecimento indireto. Existe Brahman, eu conheço o Brahman, eu aceito o Brahman, mas ainda assim eu ainda estou, né, hesitando, né? Hesitando? Hesitando. Hã? Hesitando. Ainda estou hesitando em reivindicar e assumir e me dissolver em Brahman, né? So to speak, né? Entendeu? É chamado autoconhecimento indireto, né? Mas é por aí mesmo, Betânia. Bacana. Obrigada, professor. Professor? Sim? Alô, professor, boa noite. É o Fernando? Sim. Tudo bem, Fernando, professor? Tudo bem, Fernando? Quanto tempo, hein? O Fernando, quando ele iniciou com a gente, ele fazia 10 questões, 10 perguntas. Não, cada pergunta era dividida em 8 partes. Né? Aí, depois de um tempo, ele começou a crescer, aí entrou numa fase de silêncio que durou uns 15 anos. Agora ele voltou a falar de novo. Estacionou. Professor, então, um ponto de vista, né? Ou seja, um ponto de vista meu, né? Em relação ao que a Betânia comentou também, né? Que a gente, esse autoconhecimento e experimentar Brahma, experimentar consciência, outra identidade, eu vi que ultimamente estava muito notório para mim, não sei se eu entrei nessa vassana, de que tudo, através das palavras, através da relação das pessoas, eu estava curtindo esse momento de perceber a dualidade em todos os seus níveis, entendeu? Então, eu vejo assim também, né? Em vez de a gente imaginar que um dia a gente vai ter um ponto de vista, uma plataforma, todas essas palavras que a gente está acostumado, porque o Vedanta, professor, como você falou uma vez, ele está apontando, né? Ele está indicando. Eu acho que é tangível já essa transformação, esse entendimento, no momento que tudo que você pode ver em seu entorno, você pode ver a dualidade. Ou seja, ver a dualidade e estar na dualidade é duas coisas diferentes, entende? Você sacar a dualidade, sacar Mr. Maya, tá revelando. E quando você por algum motivo ainda, né, a gente sempre está revelando, está ocultando.
Quando a gente está ocultando, a gente está na onda, né? Está na ignorância. As nossas atitudes, as nossas ações tá coexistindo com a ignorância. Mas tem certos momentos que é tangível para mim isso, que é essa variação, né? Por exemplo, aqui no curso anterior, eu vi às vezes que os companheiros às vezes faziam uma pergunta bonita, né? Eu falei, agora tá revelando, porque a pergunta tem sentido, né? A pergunta é coerente, a pergunta é limpa, né? Mas às vezes, quando ele fala assim que no final ele entendeu, parece que Mr. Maia agarrou ele outra vez e velou novamente. Então, esse que é o meu ponto de vista em relação a essa que a gente está esperando como identidade, como plataforma, ou como Moxa, é que a dualidade ela é explícita para a gente, né? Ou seja, a gente pode estar em ela, né, que é o problema, ou pode estar constatando ela, né? Esse era o meu ponto de vista. Não sei se tem sentido. Eu acho que o que você está querendo dizer, Fernando, é que você, depois de todos esses meses, ou de repente mais de um ano, né, no grupo, você compreende, né, a dualidade, porque a maioria das pessoas elas nem compreendem o que é a dualidade, entendeu? A maioria das pessoas vivem em mídia totalmente ignorante até mesmo de que essa é uma realidade dualista, o sujeito e os objetos que aparecem na mente do sujeito. Então, o que eu entendo você dizer é que agora você identifica, você já não está ignorante da dualidade, você está consciente da dualidade, você vê a dualidade e já é um ponto, já é um estágio importante. Agora eu vejo a dualidade e agora eu estou começando a analisar essa dualidade em referência aos ensinamentos do Jnana Yoga e do Vedanta, que indicam, né, que existe um outro princípio que é não dual, dentro do qual essa dualidade ocorre, né? Então, eu entendi você mais ou menos querer dizer isso e querer, né, que é importante a gente compreender, né, que eu estou vivendo. É importante a gente reconhecer que nós somos vítimas, né, do Mr. Maia, como você disse, né, essa ignorância. É importante a gente reconhecer, o Maia, né, esse grande mágico, né, etc. De novo, ele não somente ele produz essa dualidade, mas de novo eu estou cegamente acreditando nela, né, e vivendo como se fosse realidade, né? Então, tudo isso são observações importantes, né? A gente vai compreendendo os ensinamentos e vai começando a identificar, né? Na medida, do ponto de vista prático, na medida que a gente vai vivendo, isso é dualidade, isso é dualidade, isso é dualidade, isso é dualidade. Mas a dualidade existe somente como uma projeção, né, em mim mesmo, né? Aí aqueles pensamentos, né? Aí devagarzinho, não é que você vai deixar de ver a dualidade, deixar de reconhecer cognitivamente, né, a dualidade, mas você vai ficar mais focado com o tempo, mais e mais focado na não dualidade, que é a natureza da dualidade, entendeu? Porque você não é você simplesmente você se expressou e eu estou tentando compreender melhor o que você quis dizer, né? Não sei se eu te compreendi bem, mas foi por aí. Sim, às vezes a colocação é meio difícil, professor. Professor, e aí, ainda mais, escuta só, a gente sempre teve discernindo, né, em todos os níveis, né, da existência, dos pensamentos, do sentimento, do tempo, né, da expectativa, né? Até que o Karma Yoga nos levou a impersonalizar o campo, ou seja, desidentificar com o campo, né? À medida que a gente essa personalização da realidade se perdeu, que a gente não é o controlador, ao mesmo tempo ganhou uma perspectiva diferente, porque aí a gente começou a dar sentido às coisas. Não sei, isso é difícil. Agora, o interessante é que a gente está discernindo para separar, para
descobrir essa identificação, né? Ao mesmo tempo que a gente está tentando desmarcar-se da identificação, isso também é uma dualidade, porque a própria identificação faz parte dessa realidade, né? Ou seja, foi bom para a gente separar, para ver, mas a gente tem que contemplar que Maia, não sei, professor, mas Maia não pode, a gente não pode dizer que Maia está fora de tudo isso, né? Não, difícil de todo esse processo de discriminação, né? Todo esse processo de crescimento nosso, e no final, esse processo de discriminação entre Satya e Mithya, tudo isso ocorre na dualidade, ocorre em Mithya, entendeu? Sim. Através disso, aí é que aquilo que é não dual pode ser reconhecido. A não dualidade somente pode ser reconhecida no intelecto do Jiva, e todo o processo é dualístico, entendeu? É o Jiva, ele, né, que nada mais é do que o intelecto sutil, o intelecto sutilizado, é o intelecto sutilizado discriminando todos os objetos que ocorrem dentro dele, inclusive aquelas experiências extremamente sutis, né? etc, etc. Então, essa discriminação é um processo dualístico entre o intelecto sutil e todos os objetos que ocorrem dentro do âmbito, né, do seu campo de percepção, de conhecimento, né? Então, esse processo é que ele vai refinando o intelecto de tal modo que o intelecto, no final das contas, ele discrimina tudo aquilo que ocorre dentro do âmbito, né, da sua percepção, e no final ele discrimina até mesmo ele, porque ele compreende que a sua real natureza não é o intelecto, não é o Jivat, mas é a consciência original, entendeu? Não é a consciência refletida. Tudo isso ocorre em dualidade até que o intelecto descobre a natureza não dual de tudo, entendeu? Que só pode ser obtida no intelecto humano, pelo menos no nosso planeta, essa dimensão. Professor, então é isso que eu comentei no... Esse é o Fernando. O Fernando, de 15 anos atrás, quando ele começava a falar, ele fazia 8 perguntas. Diga, Fernando. Vamos depois abrir espaço para outras pessoas também. Não, agora vamos lá. É a última, professor. Então, é isso que eu comentei a princípio, né? Que agora, utilizar as palavras e sentir toda a dualidade desse mecanismo nosso que a gente tem de discernir, ou seja, já passa a ser confortável, porque o problema é que quando você começa a utilizar as palavras, elas se absorvem, né? Aí revela, te esconde. Sim. Você quer entender algo, mas as próprias palavras e a própria pergunta que você quer fazer, ela vela você, ela te absorve. É isso. Sim, mas cuidado com esse conceito, porque esse conceito é muito comum, aquele conceito de que as palavras elas velam, as palavras elas ocultam, entendeu? As palavras não. No Vedanta nós dizemos que as palavras, se elas forem construídas de modo sábio, né, através como nas declarações dos Upanishads, elas servem o propósito de revelar, não de ocultar ou de velar, entendeu? Sim, claro. As palavras velam na medida que elas são construções, são conceitos, construções formadas por palavras e frases totalmente não fundadas na real natureza. Sim. Entendeu? Então, as palavras bem construídas, palavras sábias, como as palavras do Upanishad, elas servem o propósito de revelar a natureza, não de velar ou ocultar, tá? E agora, as palavras, essa noção de que as palavras ocultam, ela também é muito devido ao fato de que as pessoas pensam que a realidade é o vazio ou o silêncio. Se as pessoas creem que a realidade é o vazio ou o silêncio, aí as palavras elas vão obstaculizar aquela experiência de vazio ou de silêncio. Mas como nós já sabemos, o vazio e o silêncio é um objeto como qualquer outro. Entendeu?
E a gente e esses objetos, o vazio, o silêncio, eles não têm nenhum problema com nossa ignorância. A única coisa que pode realmente neutralizar ou cancelar nossa ignorância são as palavras, e as palavras dos Upanishads são altamente eficazes para isso, entendeu? Claro, professor. Eu lembro a frase sua que a única coisa que pode ser transmitida é o autoconhecimento, né? Se ela está sendo transmitida, significa que está revelando. Mas quando ela, por algum motivo, como você falou, é mal utilizada ou mal desdobrada, aí é vela, né? Ou seja, é algo que, para mim, se tornou familiar isso, né? Ou seja, observar tudo isso. Não, é um comentário. O ponto para você eu entendi, eu acho você dizer que você está mais consciente da sua ignorância, você está mais consciente da dualidade, entendeu? Isso é um passo avante, é um passo positivo, entendeu? E você continua a trabalhar, né, com o Karma Yoga e expor a sua mente, né, a esses conhecimentos da natureza não dual, desse eu, que a gente se refere frequentemente, seguindo a lógica do Vedanta. Está tudo indo perfeitamente bem, Fernando. E eu fiquei impressionado nesses últimos 15 anos de ver o seu silêncio. Você não fez nenhuma pergunta nos últimos 15 anos, cara. Incrível. Parabéns. Eternidade, professor, eu sei. Mr. Maia estava aí do lado, aí, mas tudo bem. Legal. Eu queria continuar, né? Mas tudo bem. Não, vamos ver. Olha, Fernando, eu sei que quando você começa, você não para mais. Vamos ver se não tiver mais ninguém, eu passo o microfone para você, tá? Obrigado, professor. Obrigado. Professor, é normal no começo a gente se identificar com os 3 gunas, mas o ser, ele é além dos 3 gunas? Como é que você faz para você se identificar com os 3 gunas? Como é que você faz? Diz para mim. Tipo, o dia que eu tô mais agitado, o dia que eu tô mais contemplativo, o dia que eu tô mais cansado. Aí você diz, eu tô cansado, eu tô apático, eu tô inerte, eu tô preguiçoso, né? Ou eu tô agitado, cansado, etc. Uhum. E em outros momentos você fala, putz, eu tô iluminado, né? É isso. Então, aquilo que a gente é a luz que revela aqueles 3 estados mentais, rajásicos, tamásicos e iniciativos. Você lembra dessa definição, ó? Você não pode ser aquilo que você testemunha, percebe, experimenta e conhece. Você não pode ser aquilo que você conhece, percebe, experimenta, entendeu? Então, se você experimenta os efeitos dos gunas na sua construção corpo-mente, dessa predominância dos gunas, né? Se você observa isso, naturalmente, aquilo não pode ser você, né? Porque o sujeito jamais pode ser o objeto, né? Então, super legal. Você sabe que você é alguma coisa, além dos gunas, você é a única coisa que não se modifica. E os gunas, eles se transformam, eles se modificam em suas proporções o tempo todo, né? As proporções de sattva, rasa e tamas, elas se modificam constantemente, não? E você só pode ser alguma coisa que não se modifica, porque você só pode presenciar e captar e testemunhar a mudança se você não for sujeito à mudança, entendeu? Se nós temos 2 princípios que se modificam, estão constantemente mudando, nenhum desses 2 princípios pode captar a mudança do outro, porque quando eu que me modifico estou captando, aí no momento seguinte eu já me modifiquei de novo, aquela captação já foi perdida, entendeu? Porque eu já estou percebendo uma outra coisa. Nós precisamos sempre de um princípio que não se modifica para perceber as mudanças que ocorrem em mídia todo o tempo. E isso é o que a gente diz que além do Maya, né? Além do Maya. Maya são as 3 energias, né? Os blocos de construção do universo, do ponto de vista macrocósmico e do ponto de vista microcósmico, que é do ponto de vista do Jiva, né? Legal. Super, eu fico feliz de saber que você está de olho nos 3 gunas já. Hein?
Professor. Uma boa discriminação. Oi, Ale. Dá para me ouvir direito? Comprou aquele tênis que você me ligou hoje de manhã? Comprou? Quase, hein? Olha, agora as pessoas estão sendo reveladas aqui. A Natalina já se apresentou ali, entendeu? O Ale é o rei dos tênis. Nike. Diga aí, querido. Eu vou te contar um pouquinho do pós-seminário, né? Vou tirar o fone aqui porque acho que o fone tá ruim. Espera só um minutinho. Não, estou te ouvindo bem, né? Tá me ouvindo bem? Então tá. Tô. Após de segunda-feira para cá, eu comecei a me identificar muito com aquilo do não fazedor de ações, né? De que o Jiva nada mais é do que um dos milhares de fatores quando se ocorre algo, né? E eu comecei a fazer até alguns exercícios, né? Por exemplo, quando eu crio uma música, por exemplo, com um compositor ou com um outro músico, na verdade é Ishvara que está criando tudo isso, né? Tudo é Ishvara, certo? Então vai uma pergunta: é normal eu me identificar primeiramente com Ishvara e depois com Brahman? Existe essa ordem? É comum isso? Primeiro eu me identifico com Ishvara no campo de Maya, para depois me identificar como tudo é Brahman? Legal, deixa eu te ver aí. Deixa eu voltar aqui que eu saí da tela sem querer aqui, peraí. Aí, agora eu tô aqui. Essa é uma ótima questão e também a aplicação desses conhecimentos, né? Eu fico satisfeito de saber que esse conhecimento já começou a brotar na sua mente. Então, você compreende que essas ações, elas dependem de fatores? Precisa fechar o microfone, está dando eco. E o ego nosso, né, o ego do Jiva, ele se acha, né, por qualquer coisa ele se acha, então ele assume, ele não tem nenhuma dificuldade de assumir as ações, né? Ele está identificado com o corpo-mente, né? Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Porque nós no Karma Yoga, a gente compreende que esse ego identificado com os pensamentos, as palavras, as ações, né? Essa entidade, ela vive dessa identificação como o fazedor, o executor e o pensador, né? Dos pensamentos, etc. Então, o primeiro passo é resolver essa identificação equivocada, mas isso naturalmente não significa que o indivíduo Jiva ele não tenha realmente um livre-arbítrio, no sentido, um poder de escolha. Mas esse poder de escolha nosso, ele é um entre tantos outros fatores. Ele é um fator importante e nós precisamos de compreender, né, de escolher inteligentemente, né, exercitar esse poder de escolha inteligentemente. Mas você compreendeu agora que você não tem controle realmente, muito menos ainda, né, sobre o seu destino, né, o dia de amanhã, depois de amanhã, daqui a 5, 10 anos, etc, etc, né? Então, você fazendo isso tudo, você não está se identificando com Ishvara, entendeu? Porque o Jiva, ele jamais pode realmente se identificar com Ishvara. As pessoas às vezes pensam, eu também sou Deus, né? Mas ninguém pode realmente dizer eu sou Deus. As pessoas podem dizer eu sou Brahman, entendeu? E se a pessoa disser isso sem nenhuma vaidade, significa que talvez ela tenha compreendido o que isso significa dizer, né? Mas dizer eu sou o Lord Ishvara, não, o Lord Ishvara é todo poderoso, aquele que sabe tudo, né? Ele é onipresente, onipotente, onisciente, né? Então, ele é esse princípio chamado Sattva, que não é um superjiva. Então, a gente jamais pode desenvolver uma identificada com o Lord Ishvara. O que ocorre nesse processo, e que muitas vezes eu coloco como o primeiro passo, é o indivíduo resolver
esse senso, esse sentimento de pensador, fazedor, autor e executor de ações, resolver o ego em Ishvara. O que significa resolver em Ishvara? É simplesmente colocar o ego em suas devidas proporções e ajudá-lo a compreender, esse intelecto ego, a compreender que ele simplesmente é parte de um sistema, né, gigantesco, onde existem milhares, bilhões, trilhões, quadrilhões de outros jivas, né? E ele simplesmente foi desenhado para responder aos estímulos do campo. E agora, né, nós tivemos o mérito de chegarmos aos Vedas e ao Vedanta. E aos Vedas e ao Karma Yoga, nós compreendemos que o melhor exercício do livre-arbítrio é a escolha de agir em harmonia com essas leis naturais cósmicas do Lord Ishvara, né? Se a gente começa a compreender isso, que as minhas ações elas devem beneficiar o campo em geral, entendeu? Etc. E seguindo, né, essas leis, né, que você tem muito ainda para mergulhar. Não sei o quanto você já mergulhou nas classes do Bhagavad Gita. Eu sugiro que você comece do início mesmo. Eu tenho diversas, acho 60 ou 70 classes do Gita, né? Todas elas estão no YouTube. Então, por quê? Você não vai se identificar com Ishvara, você vai resolver o Jiva em Ishvara. E o Jiva primeiro precisa ser resolvido em Ishvara, ele precisa de viver dentro dessa perspectiva. É por isso que essa expressão diz a compreensão de Ishvara, Jiva, Jagat, compreender relacionamento do Jiva com Ishvara e com o campo dármico, o campo dessas leis, dessa ordem inteligente. Então, essa ciência de Miti, essa ciência de Ishvara, entendeu? É uma ciência na qual o Jiva ele se resolve através da neutralização ou dissolução o mais extensiva quanto possível desse sentimento, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, não, esse senso de authorship, de autoria, esse senso de execução, o pensador dos meus pensamentos, etc. Isso vai se dissolvendo na medida que a gente compreende o nosso relacionamento com Deus, entendeu? Mas a gente não se torna Deus, a gente não tem uma identidade como Deus. Mas, então, a identidade do Jiva, nesse processo, é uma identidade que deve modificar uma identidade como karmi, aquele fazedor de ação compulsivo que se acha realmente o fazedor, a um karma yogi. Ao yogi, o indivíduo tem que se tornar um yogi, um karma dharma yogi, é um que aprecia o campo, aprecia as leis e age sempre com o objetivo, entendeu? De adicionar valor, de contribuir, retribuir, sabendo que esse é o melhor modo de viver a vida, já, né, desfrutando de muito prazer, satisfação, estabilidade, segurança, porque agora eu sou um karma yogi, né? E isso vai purificando e resolvendo o Jiva. O Jiva, primeiro, ele precisa ser resolvido em Ishvara, mas não significa se identificar como sendo Ishvara, não. Ele vai se resolvendo em Ishvara, ele vai se colocando em sua devida posição, ele vai se tornando um adorador de Ishvara, um amante de Ishvara, um devoto de Ishvara, compreendendo a grandeza de Ishvara, etc. Então, esse é um processo que é indispensável para que mais à frente, mais avante, o Jiva ele possa resolver a sua identidade em Brahman. Aí ele se torna Brahman. You understand? O Jiva, quando ele resolve a sua identidade em Brahman, ele é Brahman. Não existe nada além disso, ele é Brahman. Porque Brahman é tudo. You understand? Mas a maioria dos Jivas tem dificuldade, como a Betânia disse, de aceitar e assumir. Entendeu? Mas no momento que nós estamos prontos, aí a gente não só aceita, a gente reivindica e diz assim, não, eu compreendi, eu sou Brahmana e não existe nenhum problema, não existe nenhuma arrogância ou vaidade em dizer isso. Porque todo mundo e tudo é Brahmana, é uma questão que algumas pessoas
se tocam e outras não, né? Eu estou desenvolvendo, junto com o pessoal lá que trabalha para o Billy the Gate, um aplicativo, um software que é chamado de citocômetro do Vedanta, entendeu? Aí a gente vai poder comprar aquele software e aí a ficha cai rapidinho, entendeu? Então, esse citocômetro, Eu Sou Brahman, ele requer um outro citocômetro, que é assim, putz, grilo, eu não sou o cara que eu imaginava que eu fosse, entendeu? Eu não sou aquele cara que faz e acontece, controla e pá, entendeu? Então, ó. Você entendeu? Ficou claro, ficou bem claro, Arlindo. Já é um começo de uma grande mochila das costas, um peso, né? É uma grande liberdade já. Naturalmente. Um regime semi-aberto, vamos dizer assim, né? Já ter uma liberdade de isentar de vários medos, de insegurança, né? Porque é tudo na mão de Ishvara, né? Então, já é um começo. Exatamente. Karma Yoga, ser um Karma Yoga é quase tão livre quanto o Jnana Yoga. Em algumas passagens do Gita é colocado isso, entendeu? Você é quase tão... O único problema é que você ainda está preso em samsara. Por quê? Porque agora você tem uma vasana gigantesca de devoção por Ishvara, entendeu? E é uma devoção que fica produzindo punha como nada mais, entendeu? Você vê tudo é Ishvara e eu simplesmente quero servir o campo, servir Ishvara, etc. Então você desenvolve uma vasana que te mantém preso no samsara. Mas você vive, entendeu? Vive muito bem como um devoto. Essa é uma discussão velha entre os Bhaktas e os Yanis. Os Bhaktas dizem, não tem problema de ficar preso no samsara, porque se eu como devoto de Ishvara, mesmo que eu seja amarrado, né? Acorrentado no samsara, mas, essa é uma corrente, né, de devoção, amor, etc. Professor, acho que você vai ter que começar a usar de regime semiaberto, foi ótimo, hein? O que o Alexandre colocou, que é um regime semiaberto quando você compreende isso em Nietzsche. Não é uma liberdade total, né? É interessante isso. Muito interessante, Mas a Betânia sabe, de experiência própria, né? A alegria que a gente sente na medida que nós nos tornamos karma yogis, né? Mas já deu para ter um pequeno gostinho, assim, pós-seminário, né? Surte muito efeito. Então, dá para ter um gostinho da diferença do antes e depois. Eu senti esse... Sim. Agora eu vou te dizer uma coisa, hein, Alan? Não se iluda. Essa sementinha do Vedanta, ela começa a brotar, ela precisa ser regada o tempo todo. Entendeu? Eu já estou... já logo no mesmo jeito que surte efeito, já vem Maia e te dá um tapa na cabeça logo na sequência, você vê que você fica mais esperto ainda. Sim. Super legal. Eu espero que você esteja aqui para the long run. Long run, como a gente diria, para o longo caminho completo, o caminho longo. Chegar até Moksha. Mas se você quiser parar como um grande devoto de Ishvara, também é uma estação boa para parar e passar um tempo, entendeu? Sim, Natalina. Diga aí. Boa noite. Boa noite, professor. A famosa Natalina. Aproveitando, eu estava refletindo aqui também esses dias, né, sobre as 3 energias, tem as 3 gunas também, assim como o Platini, né? Comecei a identificar muitas coisas assim, tem sido bem legal, né? Então, desde já agradeço pela
pelo seminário que aconteceu esses dias, e eu quero só, na verdade, compreender um pouco melhor sobre Sattva, né? Porque a gente tem Rajas e Tamas que são bem opostos, né? E eu poderia dizer que a mente satívica é o resultado do equilíbrio de Rajas, uma compreensão de uma outra coisa completamente diferente, porque nesses dias, assim, me observando, eu vejo que quanto mais eu equilibro cada coisa ali em seu lugar, essa mente mais plena, mais tranquila e com maior facilidade para assimilar e discriminar as coisas, é simplesmente o resultado de equilíbrio entre rajas e tamas. Tem sentido isso ou estou falando alguma bobeira? Não, esse é um conceito que não pertence ao Vedanta. As três energias são três poderes. Um é aquele que revela, o outro é o que projeta e aquele outro é aquele que vela, né? Que esconde, né? Que conceala, que oculta, ok? So, Sattva, o poder que projeta e o poder que oculta, tamas e rajas, eles ocorrem dentro do âmbito de Sattva. Sattva é o poder que revela. É a partir de Sattva que rajas e tamas ocorrem. Sattva é como se fosse o substrato, o fundo. Entendeu? Então, você compreende que existe rajas e tamas porque você tem Sattva. E a Sattva é o poder no seu intelecto que revela a influência de rajas e tamas na sua vida, no seu corpo, na sua mente. Então, esse Sattva é aquilo que revela, e ele revela rajas e tamas, e quanto mais satívica a mente vai se tornando, entendeu? Mais ela vai testemunhar fenômeno, entendeu? E ela vai testemunhar, digamos assim, o seu próprio intelecto, e ela vai encontrar menos tamas, que é o poder que oculta, entendeu? Que, como se diz, tem outra palavra aqui, embota, né? Que bota a mente, né? Tudo isso é percebível, né? Então, esses poderes, né, que embotam, que faz com que a gente faça ações que não são de nosso próprio interesse, entendeu? Que nos jogam para baixo. Então, você está observando, é Sattva, é o seu Sattva que testemunha. E quanto mais ela vai ficando satívica, então ela vai perceber que a mente ela tem menos ansiedade, aflições, expectativas e desejos fortes, compulsivos, e ela tem menos inércias, apatias e embotamentos, entendeu? Então, esses dois poderes de projeção e de embotamento, entendeu? Eles vão diminuindo. Aí a gente tem a impressão de que o Sattva está crescendo. Não, o Sattva é sempre ali, entendeu? Sattva é Ishvara. A partir de Sattva, Rajas e Tamas, elas se desdobram de modo que Ishvara possa projetar esse universo, tá? Então, o Sattva não é um equilíbrio entre Rajas e Tamas. Você entendeu, Natalina? Maravilhoso. Adorei a sua questão também. Só questões muito boas. Essa foi muito boa e esclarecedora para todo mundo no grupo. Estou com saudade de você, Natalina. Não queria dizer isso publicamente. Saudade, professor. Gratidão. Ei, João, eu estava torcendo para você levantar essa mãozinha aí, você levantou mesmo, hein? Diga aí, querido. O seu microfone está fechado, João. Está me ouvindo bem agora? Agora sim. Fale um pouco mais próximo do seu microfone e um pouco mais alto. Pegando um gancho. Pegando um gancho. Fala assim próximo. Numa pergunta anterior que tivemos. E aí, quando o devoto, o estudante, ele está nessa estação aí de Ishvara, em adoração a Ishvara, que é uma boa parada, você mesmo disse, de permanecer aí, como se dá essa passagem saindo daí para ir para Moksha? Ele está numa fase Karma Yoga ali, em adoração a Ishvara, e para que é bom, mas que ele não deve permanecer aí, porque é uma Vasana também. Como é que se dá essa passagem?
Só tem pergunta de fera hoje, hein? Essa é muito boa, né? Como é que a gente faz essa passagem, né? Agora eu vou ter que dar uma consultada aqui, pedir ajuda a Shuara. Então, a gente, no final das contas, a gente precisa converter. Essa última conversão é a conversão do desejo de experimentar amor, devoção, satisfação, entendeu? Essa condição do Bhakta, entendeu? Uma condição de grande alegria experiencial, tá? Esse relacionamento entre o Bhakta e Ishvara é um relacionamento que produz muita punha, muita satisfação, alegria, paz, porque você está associado com o Lorde desse universo, com essa ordem, sua vida está alinhada com ele, entendeu? Você se sente um com ele. É um estágio de muita alegria e satisfação, mas é experiencial, né? Então, aí, nesse processo de experienciando todo esse punha, né, derivado desse relacionamento com o Lorde Ishvara, uma outra conversão deve ocorrer, que é a conversão do meu desejo de amar, entendeu? Ishvara, ou de experienciar esse amor que eu tenho pelo Lorde, num desejo de compreender a minha natureza, que é a mesma natureza de Ishvara e de tudo, entendeu? Em outras palavras, é uma conversão do desejo pela experiência mais divina humana que tem. Ainda assim, eu falei assim, não, já deu, cansei da experiência, por mais maravilhosa que ela seja, entendeu? Eu quero compreender a natureza de Deus, né? Tem uma passagem que ilustra um pouco isso. O Papaji, o Punjabi, que é uma pessoa, um indivíduo, um guru, um professor, com quem eu estive associado, não sei se ouviu falar do Papaji algumas vezes, João? Sim. Tá. Então, o Papaji, ele era um devoto de Krishna, mas um devoto realmente fervoroso. Se diz fervoroso? Fervoroso. Fervoroso. E toda a família dele, gerações e gerações, eram todos eles com essa mesma vassana fervorosa de devoção a Krishna. Então, ele já nasceu nessa família de devotos de Krishna e ele cresceu nisso, entendeu? E a vida dele, ele era cheia, plena, ele tinha esse relacionamento com Krishna. Krishna se manifestava na presença dele, não sei exatamente como, mas ele entrava em algumas dimensões na qual ele jogava, brincava, dançava com Krishna, ele tinha um amor por Krishna e se sentia muito privilegiado, né? Então, ele, no final das contas, depois de muitos anos como Bhakta, né, adultos, né, ele, de qualquer modo, ele cansou. E sabe por que ele cansou? Porque ele dizia que ele conhecia Deus, que ele conhecia Krishna, mas o Krishna não estava sempre presente. Ele precisava frequentemente, ele não podia trabalhar, que aí, de repente, a mente dele se modificava e ele já não via as pessoas em Krishna, Krishna nas pessoas, etc. Então, ele estava sempre tendo que fazer a sadhana dele, entendeu? As pujas, aquelas práticas de manifestação do Krishna. Então, ele cansou desse relacionamento e, na cabeça dele, ele começou a viajar pela Índia porque ele queria encontrar algum guru que mostrasse ou demonstrasse para ele um Deus que não viesse e fosse, né? Um Deus que fosse sempre presente. Ele estava cansado dessas modificações. A experiência, por natureza, João, ela é atemporal, ela é sujeita à temporalidade. Ela tem um início, um meio e um fim. É a natureza de toda e qualquer experiência. E até mesmo a experiência do devoto de Ishvara, porque o devoto de Ishvara, ele não consegue manter as suas três energias, né, num equilíbrio tal que ele sente esse amor profundo, essa devoção profunda, né, experiencialmente falando, né? A experiência, aquilo que é por natureza, né, temporal, sempre em modificação, foi o que fez com que Papaji, depois de um tempo, dissesse, não, eu quero encontrar um Deus que é sempre presente, que não vai e vem.
E essa busca dele pelo Deus que não vai e vem levou ele a Ramana, e de um modo muito estranho. Ramana apareceu na casa de Papaji pedindo como um sadhu, pedindo comida, né? Papaji serviu ele. Aí o sadhu disse para Papaji: e você está querendo conhecer Deus mesmo, né? Ele falou assim: como é que você sabe? Ele falou assim: não, é porque eu tenho um endereço para você. Aí ele deu o endereço para Papaji, e foi o endereço do ashram lá em Tiruvannamalai. Papaji, depois de muito tempo, conseguiu juntar dinheiro e falou assim: pô, eu estou tão desesperado que eu vou lá, vou ver esse sadhu que me deu esse endereço, né? Ele chegou lá, era o ashram do Ramana, né? O Ramana, de qualquer modo, né? Ele se manifestou na mente de Ishwara, na mente de Papaji, em frente à casa dele. Não sei bem como essas coisas místicas ocorrem, né? Mas parece que ele se manifestou fisicamente. Papaji chegou lá, ficou indignado, mas ele precisou de ir até o sul da Índia para encontrar esse guru, o Ramana, essa entidade, né? E Ramana, o que Ramana fez para ele? Ele perguntou assim: ok, você brinca, você é um devoto de Krishna, você tem todos esses prazeres maravilhosos, esses estados maravilhosos, mas qual o valor de um Krishna que vai e vem, entendeu? Vem e vai, não é sempre presente com você. Aí ele teve a oportunidade de mostrar para Papaji aquilo que é sempre presente. E aquilo que é sempre presente era a própria luz, né? A luz da consciência de Papaji, que através do intelecto de Papaji tinha aquele amor, aquela devoção por Cristo, até o ponto de produzir todas aquelas epifanias, né? Então ele apontou Papaji em qual direção? A direção oposta. O devoto de Ishwara, em qual direção que é o intelecto dele? Em direção externa, né? Ele é externalizado, né? Ele está voltado para o fenômeno, o mundo dos fenômenos objetos, né? Então, esse movimento, né, de você olhar para fora para agir, né, como um devoto, né, todos os pujas, todas essas, né, como o Papaji fazia, né? Aí o Ramana mostrou para ele a outra direção: você tem que ir nessa direção, você tem que ir na contramão aqui, o mundo inteiro está voltado, né, extrovertidamente, né, para o exterior. Pum, eu quero experimentar objetos. E punya é um produto, né, de experiência de objetos, né, essas punhas espirituais, etc. Tudo isso são fenômenos, né? Todos esses estados são objetos, estados mentais, estados, né, espirituais, etc. Então, essa mudança de direção, entendeu? De você ser indicado, apontado, né, na contramão, digamos assim, porque o mundo inteiro se volta para fora, né? É o que ocorre, essa conversão, né? É o desejo de continuar extrovertido, experimentando esses fenômenos, né? Ele precisa ser convertido num desejo de contemplar e compreender a minha natureza como o Brahman, que jamais se modifica e que é sempre presente. Entendeu, João? Isso é o mesmo quando você fala em experiências de meditação, né? No yoga samadhi, todas essas experiências que podem ocorrer em uma meditação que tem início, meio e fim. Seria mais ou menos parecido com essa devoção a isso. Amém. O que é um objeto, João? Um objeto é qualquer coisa que não seja a luz do observador, a luz do testemunha, né? Você observa uma epifania, um estado, um samadhi, etc. Aquilo ocorre aonde? Ocorre onde? Dentro de quê? Dentro da minha consciência, né? Dentro da luz da minha consciência, né? Então, tudo que ocorre, qualquer que seja o fenômeno, é um fenômeno objeto, porque ele ocorre dentro do âmbito de alguma coisa que consegue, né, objetivar e captar aquela experiência de samadhi, aquela experiência de devoção mística, aquela experiência de aparição de uma dessas divindades, etc. Então, tudo isso é objeto extremamente sutil, né? Você tem que ficar sempre rejeitando tudo que aparece, porque você não pode ser aquilo que você percebe.
Você é aquilo que jamais se modifica, que nunca começa, nunca termina, e você jamais pode ser aquilo que você percebe, aquilo que você testemunha. Qualquer estado, né, é um objeto e, por natureza, é limitado por tempo. E ele constantemente se modifica, porque a natureza das três energias é um constante fluxo de modificação de proporções. Ok, professor, está claro. Boa pergunta, João. Obrigado. Qualquer contribuição, colaboração aí? Ninguém? Tem alguma coisa para contribuir para o grupo? Rafael? Diga aí. Abre o microfone, Rafael. Boa noite a todos aí. Conseguem me ouvir? Bem? Sim. Professor, é até difícil achar as palavras. Ocorreu algo ontem. Eu já havia comentado com você, né, antes do seminário, 3 semanas atrás, que vivia uma intensa insatisfação com tudo. E nós tivemos aquele encontro antes do seminário e o senhor me explicou bem, mostrou bem um caminho ali. Só que depois aquilo ainda piorou com o Carmelione, com todas as nossas ferramentas, né? E eu falei, não é possível que isso tudo é tamas, porque só se eu fosse um depressivo, né? Como já fui há 20 anos atrás. E aí, ontem em especial, ocorreu isso. Fala um pouco mais alto, por favor, Rafael, ou mais próximo do seu microfone. Aqui que o microfone fica atrás do computador, eu vou tentar. Ah, tá, ok. Ficar mais perto. Então, o que acontece? Vim dessas 3 semanas de insatisfação pura, em que a vida não tinha mais sentido nenhum, as coisas não tinham gosto, cheiro, sabor. O Vedanta, né, que nesses últimos 8 meses se tornou minha maior paixão, ficou diferente, porque nós tivemos esse seminário de 2 semanas agora. Eu coloquei o corpo todos os dias para assistir, mas a insatisfação era maior. Quando foi ontem, eu contemplando, meditando, fazendo nem sei o quê, ocorreu como se uma ilusão profunda tivesse desabado. Uma desilusão? Uma ilusão como um castelo, sabe? Tivesse desabado com tudo, abalando todas as estruturas. E aí, eu não estou dizendo que eu estou realizado, mas eu estou dizendo que naquele momento que houve esse pum, a busca acabou ali. E eu nunca chorei tanto, mas eu chorei de frustração, de raiva. Eu falei, cara, não é possível. Eu estou me sentindo um imbecil, porque 15 anos de busca. E quando essa coisa aconteceu, o que eu não chorei nesses últimos anos, eu chorei tudo de ontem para hoje. Como se tivesse um luto. Falei, cara, não é possível, meu. Hoje melhorou. Mas ontem estava assim, desculpa que geralmente eu não meço muitas palavras, né? Mas eu falei, porra, minha vida acabou, velho. Saca? E aí eu te mandei aquela mensagem ontem, mas com um desabafo, porque essa insatisfação ela já vinha. E eu falava, cara, não é possível. Estou meditando, estou correndo, estou
Como é que você, depois de toda essa choradeira, como é que você se sente agora, Rafael? Como é que você se sente agora, né? Você acompanhou esse nosso seminário por 8 dias, mas ainda assim você não estava muito sintonizado, porque sua mente estava, né, meio apática, deprimida, raivosa, não sei exatamente como. Como é que você se sente hoje? Porque agora você disse que alguma outra coisa ocorreu e alguma coisa desabou dentro de você e agora você sente que alguma coisa terminou, você falou que a busca terminou. Como é que você se sente depois que a busca terminou? É uma frustração muito grande, professor. Frustração? Pelo menos de momento. É como se o ego estivesse gritando, falando. E aí, sabe? Um sentimento de luto. O corpo, assim, parece que eu estou de ressaca desde ontem. Então. Olha, Rafael, eu vou te dizer uma coisa. É melhor eu tinha proposto de ter uma conversa com você amanhã. É melhor a gente ter uma conversa eu e você, tá? Amanhã, se você não importa. E é importante que você compreenda que se você se sente raivoso, irritado, frustrado, deprimido, isso não é um sintoma de alguém que encontrou aquilo que estava buscando, tá? Quando a busca certa, quando a gente encontra o que a gente estava buscando, quando a gente realiza que nós somos a consciência, essa busca cessa, mas ela cessa deixando um perfume de muita paz, satisfação e alegria, tá? Eu sei que você tem lido um pouco daquilo que eu entendi na sua última mensagem, você tem lido o Yogi Krishnamurti, e não? Porque você citou Yogi Krishnamurti. Yogi Krishnamurti não é Jay Krishnamurti para o resto do grupo, é Yogi Krishnamurti. Eu passei pela minha fase com o Yogi também, eu li todos os livros dele e eu não recomendo para ninguém, entendeu? Aquilo que ocorreu para ele, que ele chama de calamidade, que você me escreveu, ele é um cara que tem uma mente, ele tinha uma mente muito negativa e ele teve umas epifanias que ele chamava de calamidade, mas se referindo à iluminação dele, e ele continuou irritado, puto e nervoso e frustrado para o resto da vida e morreu daquele modo, porque eu vi os últimos vídeos dele antes dele morrer, quando ele era próprio velho e de carne e osso, né? De pele e osso, como a gente diz. Então, essa ideia de que a iluminação vai ter uma calamidade que provoca tanto desespero e etc, entendeu? É um modelo que realmente ele não reflete o caminho do Yanni, aquele que compreendeu a sua real natureza, tá? Então, eu não sei, você fez algumas referências ao Yogi Krishnamurti, eu gostaria de falar com você somente sobre isso, tá? Porque aí nós tivemos já algumas conversas longas e eu espero que eu possa te ajudar, tá? Eu não sei exatamente o que ocorre dentro de você, né? Eu não sei nesse processo todo, eu te conheço, o Vedanta não entra muito no aspecto pessoal, mas um pouco, né, a gente pode fazer isso, entendeu? Sim, professor, é que, na verdade, eu nunca li esse rapaz, o Yogi Krishnamurti, mas é porque eu me lembrei que alguns encontros para trás você fez essa citação, falou que a esposa dele suicidou e tudo. E eu fiquei com, né? Então, aquilo te marcou, né? Sim, quando ocorreu isso ontem, e aconteceu uma outra situação, rapidamente, que é o seguinte, eu estava, na verdade, pensando, né, contemplando antes, assim, por que é que essa coisa não sobre vidas que estão por vir, ou reencarnar ou não, isso para mim já não faz mais diferença. Mas, assim, eu fiquei pensando, pô, mas reencarnar e tal. E foi nessa brecha que isso aconteceu. Quando eu falei, não que eu falei, essa coisa aconteceu, eu falei, peraí, o Jiva vai reencarnar, mas eu não sou o Jiva.
Eu sou essa consciência que vivifica todos os jivas. Então, tanto faz se esse corpo sutil aqui vai reencarnar, vai ser destruído ou não. E essa semana aconteceu uma coisa engraçada também, porque tinha uma pessoa, uma amiga nossa aqui, um companheiro do Vedanta Brasil. Até então eu não tinha contato com ela. Quando eu comecei a assistir os vídeos, eu via que ela participava muito, né, que é a Wanda, uma companheira nossa aqui. E aí, num desses grupos de Facebook, estava tendo uma brincadeira, uma descontração, há uma semana atrás, e alguém falou que esses dois são vedantinos, né? Eu e a Wanda, que a gente até então não se conhecia. Os dois são vedantinos, tiraram o sarro e tudo. E quando ocorreu isso ontem, a gente começou a conversar. Ela virou para mim e ela falou que, de certa forma, quando situações ocorreram com ela também, ela viu essa decepção e falou, porra, meu, é como se a gente buscasse tanto, quisesse muito isso e que nada muda na verdade. E eu te falei ontem na mensagem, não estou dizendo que isso seja a realização. Parece um parto. Parece que eu sou um ovo saindo da galinha ainda ali. Porque existe um luto muito forte de decepção, de frustração. Eu fiquei puto pra caramba, mas depois a gente conversa pessoalmente. Tá. Então, eu vou pedir para você esperar o dia de amanhã. Entendeu? Espera essa poeira assentar um pouco, tá? E você... A melhor coisa para você é você se associar com o Vedanta, com as escrituras do Vedanta, entendeu? Associar com as pessoas realmente que são mais capazes de te ajudar, tá? E você deixa essa poeira assentar e amanhã não sei se eu vou ter tempo, mas se não amanhã de tardinha, depois de amanhã, a gente pode falar e entrar mais no aspecto pessoal, que não seria o caso de entrar aqui junto com o grupo, tá? Tranquilo, tudo bem, professor. Agradeço a oportunidade. Ok. Então eu te mando uma mensagem quando eu tiver disponibilidade maior, aí a gente fala, tá? Certo. Sim, Marcelo, diga aí. Será que a Natalina vai fazer uma outra pergunta? Vamos ver se minha internet funciona aqui. Estou no celular agora. O seu celular está ótimo. Ah, mas não dá para ligar, não funciona daí a câmera. Eu fiquei pensando, né, professor, enquanto você falava sobre, com o João, a respeito dessa transição, né, dessa condição de, puxa, o campo é tão maravilhoso, né, porque eu costumo dizer isso, né, que tudo é tão maravilhoso, principalmente se está associada com Vedanta, tudo é lindo. Enfim, depois do Vedanta, né? Tudo é perfeito, tudo é prasad, né? Mas eu tenho vivenciado nos últimos dias, embora tudo seja maravilhoso e prasad, em alguns momentos as coisas mudam, né? Tem altos e baixos, não que são altos e baixos, mas modifica um pouco. E aí agora eu tô me vendo assim, puta, já tô cansada desse negócio aí, né? De sobe e desce um pouquinho, puta, desfruta pra caramba. Você quer ficar lá em cima todo o tempo, né, Betânia? Não, mas aí não é isso, professor, é que até mesmo o silêncio, quando eu estou em contemplação, como eu vejo que tudo isso é temporário, sabe? Parece que eu nunca falei disso assim, porque eu sempre falo que o Sansara é bem legal, né, para mim. Eu nunca achei sim. Você sabe disso. Mas parece que eu falei, mas não, tudo bem, é super legal, mas e daí?
né? E aí eu queria saber se isso é um sinal de... Porque daí eu falo assim, não, mas eu quero, reconhecer aquilo que eu sou, né? Não me importa mais se está tudo muito legal. Isso é um sinal de que eu estou começando a deixar de dar valor à mítia. Sim, esse é o início, né, dessa conversão, esse início desse processo de perder esse gostinho, esse valor, esse sabor pela experiência, né? E mesmo compreendendo que os altos e baixos são inevitáveis, né? Mas em geral, né, existe esse sentimento de satisfação, como o Karma Yoga, compreendendo que é tudo Ishvara, porque a gente pode aceitar os baixos de um modo bem mais agradável, mais positivo, né? Então, começar a converter, né, começar a perder essa atração, esse estímulo, esse valor, essa paixão pelo campo, né, pelas experiências, embora elas sejam, né, de modo geral positivas, né, é um sinal de um início desse processo de conversão, né, de desejo de experiência, o desejo por experiência sendo convertido no desejo por compreensão da sua real natureza. E esse é o trabalho, né? Toda essa experiência que você está lá, né, testemunhando, né, de Nietzsche, que legal, que bacana, agora eu sou uma pessoa mais alegre, mais feliz, mais contente, mais satisfeita, porque eu compreendo que o campo é Ishvara, que os altos e baixos são parte da vida, tudo aqui é temporal, é dualístico, etc., mas eu integrei Ishvara e agora eu sou um karmi feliz, um karma yogi, né? Então, isso também, com o tempo, a gente vai perdendo o gosto por isso, entendeu? E aí a mente começa a contemplar mais. E o modo de contemplar é muito simples, né? Você simplesmente fica observando que todas essas experiências que no início parecem ser maravilhosas, né? A experiência do Karma Yogi, chega um ponto, é como quando eu era garoto, tinha um doce que se chamava algodão doce. Vocês já comeram algodão doce? Né? Aquela coisa grande, saía do cinema, né? Tinha a possibilidade de comprar ou pipoca ou algodão doce, né? O algodão doce é bom na primeira mordida, terceira, quarta e no final, entendeu? Aquela coisa, né? Fica realmente chata, né? Que coisa mais, entendeu? Né? Entediante esse algodão doce, aí a gente joga fora metade. Né? Então, é a mesma coisa, é a doçura de Nitya, né? Uma vez que nós nos tornamos, né? Harmonizamos nossas vidas, né? Como um bom Karma Yogi, chega um tempo que a gente cansa também, aquele gostinho de doçura, vai cansando, né? Afinal, a gente vai perdendo o tesão pelas experiências da vida, né? Independentemente das qualidades, e a gente fica fascinado pela luz que ilumina e revela todas as experiências. A gente quer compreender o que é essa luz, até que a gente se torna essa luz. Não que a gente passe a ser alguma coisa que nós não éramos, mas a gente compreende que eu sou essa luz que revela todas as experiências, entendeu? Por aí mesmo, Betânia. Sim, professor, porque parece estranho falar que estou cansada de desfrutar de tanto punha, entendeu? Porque eu só sinto que tem alguns papa, mas é muito mais punha. E eu falar para aqui no grupo, né, que, puta, até isso não, sei lá, tá estranho, tá começando a ficar muito estranho, tipo, tá, beleza. Tenho alegria na minha vida, beleza. Tenho abundância, beleza. Mas tá começando a ficar estranho, né? Isso. Sim, não me surpreende, Betânia. Não me surpreende, eu fico feliz por você. Você está crescendo, né, bem, em todos os sentidos. Super. Oi, Miranda, você chegou agora? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Eu cheguei, e aí estava num curso, consegui chegar agora. Mas Entendi.
Muito bom, boa noite a todos. Então, Betânia, você vê, quando você começa, né, a desenvolver esse valor, esse gosto pela compreensão e o conhecimento, né, a respeito daquilo que você é, né, você em geral, né, o indivíduo, esse desinteresse por mítia, ele não necessariamente, em geral, ele não causa uma depressão profunda, muito embora algumas vezes essa situação possa ser descrita como a noite da alma, né? Mas essa noite escura da alma, ela não, em geral, ela não ocorre realmente de modo muito dramático, de tal modo que a pessoa se senta realmente desmoronada, ou destruída, ou desabada, ou frustrada, como foi a descrição, por exemplo, do Rafael, né? Então, em geral, o estágio final mesmo, né, quando nós queremos realmente essa compreensão final, é uma noite escura da alma, no sentido de que o indivíduo ele reconhece que, no final das contas, até mesmo esse desejo, ele tem que ser deixado, tem que apagar, entendeu? Aí é que o Yanni, né, o investigador, ele também precisa ter no seu currículo o Karma Yoga. Karma Yoga, né? Porque quando você, através do seu intelecto sutilizado, vai discriminando você de todas essas experiências, você quer realmente compreender a sua natureza como essa luz, e no final você se sente impotente porque a ficha não cai, aí você precisa desse relacionamento como o Karma Yoga também, o Ishvara, de tal modo que você entrega a Ishvara, entendeu? Então, eu não creio que você esteja, né, sofrendo nenhuma angústia por perder o tesão pelos altos e baixos de mítia, entendeu? A gente vai desenvolvendo esse desinteresse pelo mundo, entendeu? Mas é uma indiferença não é uma indiferença negativa ou depressiva, é uma indiferença muito positiva, entendeu? Muito saudável, é simplesmente uma paz, uma tranquilidade decorrente do brochar. Você brocha para o mundo, entendeu? Você vai perdendo tesão para o mundo e você vai desenvolvendo um tesão, um interesse por descobrir, né, essa natureza de tudo, né? Então, para mim a percepção que eu tenho é assim: puta, tudo tá ótimo, mas entendeu? Falta. Tá tudo ótimo. Mas... Começa assim mesmo. Você pegou o vírus do Karma Yoga no início, agora você está pegando o vírus do Jnana Yoga. Aí essa virose, ela começa assim, você fala assim, tá tudo bem, mas... Aí, quando você vê o seu desinteresse pelas experiências, né, que Nietzsche nos disponibiliza, esse desinteresse vai aumentando, e o seu interesse, né, nessa contemplação, vai crescendo, né? Isso não significa que a pessoa caia num desespero ou depressão, entendeu? A pessoa simplesmente ela vai se tornando sempre mais contemplativa, meditativa, introspectiva, estudiosa, né, etc, e vai se sentindo sempre mais pacificada e contente, alegre, né, satisfeita. Então, é por aí mesmo. Por isso que eu quero conversar com o Rafael amanhã pessoalmente, para compreender melhor a situação dele. Quem que falou alguma coisa aí? Eu Henrique, tudo bem, Arlindo? Oi, Henrique. Eu pegando aí o gancho aí da Betânia também, né? Eu tenho passado por essa fase de completo desinteresse, né? E é uma fase, tem um gap aí, né? Entre esse processo de completo desinteresse, enquanto a algumas, a vida, né? Mas tem um gap aí que digamos que
que se pode ser confundido com uma depressão, digamos assim. Sim. Então, até a gente... E outra coisa que eu percebi é o seguinte, né? Que a gente tem, que também eu percebi que tem apego, não tão só às coisas que você faz, sino apego ao apego. É uma coisa, não sei se é difícil de explicar, né? Por exemplo, eu fazia algumas coisas, eu já não tenho mais, digamos, apego a essa coisa, mas eu tenho apego ao apego que eu tinha. Parece uma coisa assim meio difícil. No campo da filosofia, sim. É muito sutil isso, é muito sutil. Vamos supor, digamos, vamos supor, nunca fumei, vamos supor que a pessoa tem uma... O que é isso? Agora o Henrique vai entrar no campo da filosofia. Ele estava falando uma coisa interessante, né? Porque a gente vai perdendo o interesse, né? Pelo mundo, né? As coisas do mundo, mas isso não significa depressão. Entendeu? Essa condição não é uma condição de depressão, é uma condição de paz, de tranquilidade, entendeu? De contemplação, não tem nada a ver com depressão. Depressão ocorre quando nós queremos alguma coisa, né? E muitas vezes esses objetivos eles são até mesmo espirituais, né? Eu quero a iluminação, eu quero a realização, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, se eu vejo que eu não estou obtendo, aí, né, um desejo obstaculizado, ele pode ir depressão, né? Mas esse processo de desinteresse pelo samsara, ele não é um processo uma experiência de depressão, realmente, entendeu? É uma experiência de mais paz, né? De mais tranquilidade e mais desejo de meditar, refletir, contemplar, estudar, ouvir os ensinamentos, etc. Esses interesses, às vezes, eles conflitam com as nossas vidas, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho um restaurante, né? Quando isso aconteceu comigo, eu estava pronto para abandonar tudo. Porque o meu desejo pelo processo, né, de meditar, contemplar, estudar e realizar era tão grande que, eu não tenho mais vontade de abrir esse restaurante. A minha esposa e meu filho viram o meu processo. Eu comecei a me afastar e delegar. Isso é uma satisfação, né? Mas não é que eu estou deprimido, é porque eu estou apostando, estou colocando todas as fichas nessa busca agora, entendeu? Toda a minha alegria, felicidade, as minhas ações agora não são mais físicas, elas são intelectuais, contemplativas, meditativas, entendeu? Então, é uma condição, muito embora não exista muita atividade, mas é uma condição muito, muito vibrante, viva, né? Criativa, né? A minha percepção é o seguinte: quando eu leio o texto de Vedanta, eu estou esperando o texto uma alegria, tipo, olha só, sabe, eu sempre essa experiência. Então, né? Um texto, uma palestra, um estudo, dá uma alegria, assim, né? A gente vive, né? Escutar ali. Aí a gente tem que começar a virar esse livro, virar essas audições. A gente tem que fazer esses conhecimentos vivos dentro de nós, de modo que a gente não dependa das palestras, dos áudios do professor eternamente, entendeu? A gente tem que manter essa associação, mas a gente tem que começar, a gente tem que virar os ensinamentos. Os ensinamentos têm que se tornar vivos dentro de nós, interiorizados, internalizados, ok? Estão sempre ali, entendeu? Esses ensinamentos, por aí. O que com o Henrique? A esposa do Henrique, ele acabou com a festa do Henrique? Ô, professor, eu poderia também dizer que essa depressão também ela pode ocorrer se eu paro, né, o processo. E aí, porque eu me desinteressei de samsara,
E agora eu não continuo mais em contato com o Vedanta, aí, desmorona. Sim. Porque eu não tenho nada, vamos dizer assim, para substituir, né? Como se fosse uma substituição daqueles desejos por um novo desejo. E a pessoa pode ser o caso daquele que está nadando para se salvar de um lado para o outro, né, no mar, numa ilha, aí ele chega no meio do caminho, ele fala, nossa, eu não quero nem mais ir para frente, nem para trás. Então, se a pessoa pega essa direção espiritual, né, e ela interrompe no meio, e ela sabe que da onde ela partiu já não oferece nada realmente de valor para ela, e ainda assim ela desiste de prosseguir, né? Aí ela talvez possa se encontrar numa posição de desespero e depressão, né? Porque se você não tiver para onde voltar nadando, entendeu? Se você não puder voltar para onde você estava, porque não faz mais sentido, né? Dançar agora, né? Aí pode ser, sim, uma boa colocação, Betânia. Outra coisa também que você falou, professor, que eu estou pensando, né? É quando os objetos físicos, eles não têm mais tanto valor quanto o objeto intelectual, né? No sentido de como é muito mais prazeroso você enxergar uma verdade aqui no Vedanta do que qualquer sabor em Sansara, sei lá. Daí parece que também isso já provoca o desinteresse, né? Porque não criam, para mim, até no meu próprio corpo, não cria a mesma adrenalina. Sim. O estímulo, né? A gente vai perdendo estímulo pelos objetos, sejam eles os objetos densos, né? Ou os objetos mais sutis, essas experiências espirituais que nós nos referíamos antes, né? Que o João se referia a essas experiências que também são objetos, a gente vai perdendo o interesse, né? Quando a gente vira um vedantino e esse valor vai crescendo, a gente fica interessado na compreensão e no conhecimento. E essa é a conversão, né? Que o João, né, levantou ali, essa conversão. Professor, posso fazer uma pergunta? Sim, eu estava esperando para você falar a sua pergunta, para a gente fechar. Bem legal. Essa compreensão, todo esse entendimento, chega um momento que esse desejo por moksha, por obter essa, na realidade, para realizar essa nossa natureza, se a gente não confia, né, e se a gente não entrega, de uma certa forma, logicamente, com toda a nossa compreensão do Vedanta e essa reflexão, mas como até mesmo, eu acho que você comentou, teve um período na sua vida que você abandonou tudo e chegou e pediu para o Lorde, por favor, me retire eu entrego a minha vida, né? Mas, de uma certa forma, eu quero que você, o Lorde desse universo, apareça na minha frente e você consiga, né, realizar. Eu estou num processo, não é parecido, mas as coisas do mundo, de uma certa forma, eu estou me afastando naturalmente das coisas do mundo, querendo me envolver menos com as ações e, de um certo modo, eu tenho uma conta kármica bastante, de uma certa forma, que está sendo, a gente está mudando um pouquinho, mas essa devoção no Lorde desse universo, através da devoção, eu tenho praticado bastante e cantado, né, o nome do Lorde, e de um certo modo estou chamando o Lorde para essa manifestação, de uma certa forma, como uma semente, de uma forma manifesta, ela se manifestar, essa energia do divino dentro desse intelecto, desse corpo sutil, né? E chamando o Lorde Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, de uma certa forma,
chega essa energia e manifesta essa energia do Lorde e me engage in your service, na verdade, né? Que me mostra não entendi. O canto é engage me in your service, na verdade, me coloque, né, no meu Dharma para minha realização. Mas toda a sensação, pelo contrário, eu não estou tendo nenhuma apatia, nada na vida. A vida está tão leve, está tão paz, tão chante, e de um certo modo eu estou entregando sem pressa, e esse desejo por moksha, que em um período antecedente estava muito latente na minha vida, eu de uma certa forma entrei, como é dito, no ônibus, né? E estou curtindo, estou fazendo meu trabalho, as minhas práticas, mas eu tenho feito as minhas sadhanas dessa contemplação, as minhas yogas, né, do corpo, e depois pranayamas, e chega o momento dessa contemplação do Vedanta, e depois entrou alguns mantras. É uma prática um pouco extensiva, mas é uma sadhana que eu estou abandonando, de um certo modo, aquele busy life, aquele modelo que a gente fica preso pela sociedade, por esse novo modelo de vida, de uma certa forma que a gente acaba não tendo tempo, né, para refletir sobre os meus valores, sobre a nossa vida, sobre realmente essa natureza, e a gente está preso, de um certo modo, nessa dualidade. Então, estou saindo um pouquinho, mas essa devoção eu tenho percebido no meu processo que, de acordo que eu estou aumentando essa devoção no Lorde, ou como objeto em Brahman, na realidade, essa energia, essa manifestação está se manifestando de uma forma um pouco... E manifesta para mais manifesta na minha vida. Então, naturalmente, eu queria perguntar para você... O que é essa manifestação? O que é a manifestação? Os seus pujas, os seus mantras, etc. O que você busca através dessa... Qual é o punya? Qual é a frutificação, a manifestação que você se refere? A manifestação é esse estado de felicidade, de paz mais contínuo, né? Então, mas eu queria, a minha pergunta seria que chega um determinado momento que a gente tem que abandonar essa compreensão, na verdade, essa mente, esse intelecto, e de uma certa forma unir também, utilizar essa devoção, esse espírito, na realidade, dessa contemplação, de uma forma de devoção para o Lorde desse universo. Eu confio e eu tenho essa devoção, e, logicamente, utilizar também do Yani Yoga, né? Sim, não, o intelecto, a melhor prece, a melhor oração, o objetivo principal nosso é o desenvolvimento de Sattva, ok? Então, se tem uma coisa que nós queremos através desse relacionamento com o Lorde Ishvara, a gente quer que esse relacionamento possa propiciar um incremento de mais e mais Sattva, porque é através dessa energia, é essa energia que a gente quer do Lorde, entendeu? Me propicie, né, o desenvolvimento de mais e mais Sattva, entendeu? Uma vida mais e mais satívica, porque sem o intelecto sativo nada é possível, né, em termos de realização. Então, esse seu relacionamento, todas as suas sadhanas que você faz, entendeu? Você tenha presente, né, que o que você está fazendo, tudo isso, não é somente para curtir Shanti and this and that, entendeu? O foco seu é desenvolver uma mente muito, muito clara, focada, satívica, purificada, sutilizada, porque, no final das contas, é o intelecto que tem que discriminar o ser do não ser, entendeu? Ele tem que discriminar todos os objetos como objetos dentro do âmbito da sua existência como intelecto, até que ele se dê conta que ele também é o intelecto, mas para isso ele precisa estar muito satívico, né? Então, essas são as nossas preces, as preces do Vedantina, entendeu? E é isso que a gente busca.
clareza mental, intelectual, emocional, essa purificação do corpo-mente, entendeu? Essa construção. Obrigado, professor. Se tiver mais alguma coisa, você, por favor, você me diga. Não, a minha reflexão, eu venho refletindo bastante tempo e, na verdade, a discriminação, a contemplação, ela é fundamental, né, professor? Mas eu estou percebendo no meu processo que quando eu faço essas devoções para o Lorde e peço para o Lorde para ele me dar aquilo que eu preciso para conseguir compreender todo esse entendimento, essa manifestação dessa energia mais contemplativa, mais satívica, mais discriminadora, de um certo modo tá me fazendo, não me fazendo essas palavras, mas está me propiciando uma mente mais contemplativa de eu poder fazer outras melhores escolhas daquilo que eu era muito reativo, muito rajásico, muito alegre. Então, eu venho percebendo que esse intelecto, está sendo feito um trabalho de refinamento, né? Mas entregando para o Lorde e confiando também no trabalho, né? Sim. Total, ótimo. Depois você tem que passar essa receita, esse coquetel seu. Quais são as suas sádanas? É um coquetel aí maravilhoso que eu porque pode servir para desligar um pouco a chave da mente, porque às vezes só na mente, às vezes a gente não consegue só o trabalho da mente. Mas isso então, é Miranda, pessoal. Depois você compartilha com o grupo, porque essa é uma coisa que me perguntam muito frequentemente, um coquetel de sadhanas que propicie esse incremento de sattva, né? Essa purificação, etc. Depois você publica as suas sadhanas no grupo, que eu acho que pode servir, pode beneficiar algumas pessoas, se você se sentir de fazer isso. Eu vou primeiro testar em mim primeiro, mas depois que eu testar bem, daí eu compartilho, professor. Ok. Mas se alguém tiver algum interesse em conversar... Pode contatar você, legal. Pode, legal. Com certeza. Porque a troca o de Miranda, experiência é muito importante, yoga. Né? Yoga, ele era um grande meditador, muito focado na disciplina da meditação. E agora eu não sei exatamente o que ele está fazendo, mas ele fez um coquetel ali que está dando ótimo resultado. Por isso que você testa bem o seu coquetel aí, depois você oferece. Tem que testar, né, professor? Antes de testar, como eu vou compartilhar, né? Ok, legal. Não, mas parece que é por aí mesmo, Miranda, super gostoso. Então, queridos, vamos nos despedir. A gente se vê no sábado. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos.